A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Meu querido, minha querida, seja bem-vindo a este canal. E neste vídeo hoje, nós vamos falar um pouco a respeito do arrependimento de Davi. A respeito do momento em que Davi clama a Deus, para que Deus renove ele. E é o que a nação brasileira, o mundo, está precisando, é de renovo da parte de Deus. Mas para Deus renovar, as nações têm que clamar a Deus. As nações têm que confessar os seus pecados. As nações precisam de arrependimento. E é o que muitos não querem fazer, é se arrepender dos seus pecados. E Deus, ele só perdoa mediante o arrependimento. E nós vamos falar um pouco hoje, aqui neste vídeo, a respeito desse episódio que aconteceu com o rei Davi e que pode acontecer com qualquer um de nós, mas nós precisamos buscar um coração humilde, um coração aquebrantado diante de Deus, para que Deus possa perdoar os nossos pecados, para que Deus possa sarar essa nação em nome do Senhor Jesus. Mas desde já, eu peço a você que é inscrito aqui no canal, ou você que está chegando agora aqui neste canal, assistindo esse vídeo, eu peço a você que compartilhe este vídeo, para que a palavra de Deus chegue ao máximo de pessoas nessa terra. Porque o tempo está cada dia ficando mais curto para se pregar a palavra de Deus. Cada dia está mais difícil pregar a palavra de Deus. Mas nós precisamos continuar pregando as boas novas do Senhor, para que as almas conheçam a verdade. E aqueles que conhecem e não estão vivendo possam se arrepender. Então, compartilhe este vídeo, curta o vídeo, comente, para que a palavra de Deus se espalhe, para que a palavra de Deus seja propagada nos 4 cantos do planeta Terra. E você pode me ajudar a fazer isso. Você pode ser um parceiro na pregação da palavra de Deus, compartilhando o vídeo. Que Deus te abençoe desde já por este coração bondoso de compartilhar esse vídeo para uma pessoa, pelo menos, para 2 pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Amém, queridos? Amém, minha querida? Que Deus te abençoe, que Deus te conceda graça, em nome do Senhor Jesus. E a palavra que nós vamos compartilhar aqui hoje está no livro dos Salmos, no seu capítulo de número 51, no seu versículo 10 em diante. E aqui conta sobre o tempo em que Davi tinha pecado. Davi cometeu um pecado de adultério. Davi cometeu o pecado de homicídio, mandando colocar Urias, o marido de Batseba, na frente da batalha para morrer. Porque ele cometeu um pecado de adultério com a Batseba, que era a esposa de Urias. E ele, para encobrir o seu pecado, porque a mulher tinha engravidado dele, quando eles tiveram relações íntimas, a Batseba engravidou, porque Urias estava na guerra. Então depois bateu o desespero, porque Urias não estava naquele tempo em casa, ele não teve relações íntimas com a sua esposa. Quando ele voltasse da guerra e encontrasse ela grávida, certamente ele ia dizer que não era dele. Então, o Davi, para encobrir o seu outro pecado, o pecado que ele cometeu mais outro pecado pior ainda. Ou seja, um outro pecado, porque pecado é terrível. Todo pecado traz destruição. Pecado, ele traz a morte espiritual. O pecado, ele traz consequências terríveis na vida da pessoa. O pecado, ele é como um câncer.
ele vai roendo, ele vai matando a célula do corpo, e o pecado vai matando a alma, vai enfraquecendo a alma da pessoa. A pessoa começa a ficar enfraquecido, começa a ficar triste, começa a ficar abatido, a alma começa a ficar desesperada quando ela está cometendo um pecado. E foi o que aconteceu com Davi. Bateu o desespero nele. Mas houve um momento em que ele confessa o seu pecado. E ele vai orar a Deus. E ele faz uma oração a Deus. E nós vamos falar exatamente desta oração aqui. Uma oração sincera que ele fez diante do Senhor. E foi por causa desta oração que Deus o perdoou. Por causa da humildade que ele teve no coração de confessar o seu pecado. E de clamar a Deus, pedindo a Deus que renovasse ele. Então, o Salmo 51, versículo 10, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto, ou um espírito disposto a obedecer, ou um espírito com temor de Deus. Então Davi diz, cria em mim, ó Deus. Ele está clamando, ele está pedindo, suplicando a Deus, e dizendo, cria em mim um espírito novo. Por quê? Porque ele estava vivendo de maneira que ele estava vivendo sofrimento na carne dele, pelo pecado que a carne levou ele a praticar. Então o negócio está dizendo, cria em mim, renova em mim um espírito novo, um espírito reto, um espírito disposto a viver a tua palavra, Senhor. E nós também devemos pedir isso a Deus nos dias de hoje. Devemos pedir a Deus, cria em mim, ó Deus, cria dentro de mim, ó Deus, um espírito disposto a te obedecer. Cria em mim, ó Deus, um espírito temente a ti, ó Pai. Nós devemos pedir a Deus. Nós devemos clamar a Deus para que isto aconteça em nós. Para que nós não viemos pecar contra Deus. Não viemos pecar contra a graça de Deus. Não viemos pecar contra a santidade de Deus. Não viemos pecar contra a nossa alma. Não viemos pecar contra o nosso próximo. Não viemos cometer transgressões diante do Senhor. E Davi, ele clama a Deus, dizendo, cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração santo, um coração disposto a fazer a vontade de Deus. Né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto, um espírito que ande em retidão, um espírito que não venha desviar dos caminhos do Senhor. Cria em mim um espírito reto, um espírito disposto a buscar a Deus, um espírito disposto a renunciar às suas vontades, um espírito reto, um espírito disposto a renunciar ao pecado, um espírito disposto a assumir a cruz de Cristo, um espírito disposto a renunciar todos os desejos malignos que não glorifica a Deus e que não edifica a alma da pessoa. E Davi pediu a Deus para criar esse espírito dentro dele, para criar um espírito reto, um espírito inabalável, um espírito que confia em Deus, um espírito que deseja a santidade, um espírito que deseja alcançar mais de Deus. Isto é um espírito reto. E nós devemos pedir a Deus que faça isso em nós, que aconteça isso conosco todos os dias da nossa vida, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Mas ele continua pedindo a Deus. Ele continua, no versículo 11, ele diz, não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Olha, a preocupação de Davi agora
não é o trono de Israel. A preocupação de Davi agora não é as suas mulheres. A preocupação de Davi não é o dinheiro. A preocupação de Davi agora é para não perder o Espírito Santo. Davi está dizendo a Deus, não retire, Davi está pedindo a Deus, não retire de mim o teu Espírito Santo. Davi está dizendo, não me deixe, Senhor, sem a tua presença. Não me deixe para que eu não ande sozinho. Não me deixe para que eu venha andar nos teus caminhos. Não me deixe para que eu me levante. Davi está dizendo, não me deixe, Senhor, sem o teu Espírito, porque sem ele eu não aguento, sem ele eu não vou suportar, sem ele eu não vou conseguir vencer. Davi está implorando a Deus. Clame a Deus para que o Espírito Santo não te abandone. Clame a Deus para que o Espírito Santo não seja tirado de você. A palavra está dizendo aqui, não me lance fora da tua presença. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então, Davi está preocupado agora de ficar sem o Espírito Santo para guiar ele. Davi, como rei de Israel, ele não precisava da orientação de Deus. Ele não precisava ser guiado pelo Espírito Santo. E nós, como servo de Deus, nós precisamos ser guiados por Deus. Se Deus não nos guiar, nós fazemos loucuras. Se Deus não nos guiar, nós abandonamos o caminho. A preocupação de Davi era, agora, é não ficar sem a presença de Deus, não ficar sem ser guiado pelo Espírito Santo. Porque a pior coisa que tem é um cristão sem o Espírito Santo. Um cristão sem direção de Deus, ele não é cristão. Um cristão que não tem a direção de Deus, ele está vivendo naturalmente. Porque todo cristão verdadeiro, ele tem que se deixar ser guiado por Deus. O cristão verdadeiro, ele não está preocupado em ficar rico de bens materiais. O cristão verdadeiro, ele está preocupado em enriquecer-se das coisas do Espírito. O cristão verdadeiro, ele está preocupado em acumular um tesouro no céu, como Jesus nos ensina. Porque o Senhor disse, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que resgate daria pela sua alma? Hoje o que nós mais estamos vendo é pessoas enlouquecidas para enriquecer. Mas a Bíblia diz que todos aqueles que querem ser rico de qualquer maneira, cai em transgressões. Então, se cair em transgressões, vai ter sofrimento. Porque transgressão, a pessoa, quando ela comete a transgressão, ela está cometendo o pecado de desobediência. E foi o caso de Saul. Saul também desobedeceu e sofreu as consequências, porque Deus deu toda oportunidade a ele, mas ele, por si só, sem o Espírito Santo, mas pela vontade dele próprio, Saul tomou suas decisões e, por isso, contrariou o Deus vivo. Então, ore a Deus, peça a Deus, como Davi pediu, não retire de mim o teu Espírito Santo. Não me deixe, Senhor, sem a tua presença. Sem ti, Senhor, eu nem orar consigo.
Sem ti eu não consigo amar ninguém, porque o amor é o Senhor. E se o teu Espírito está em mim, eu conseguirei amar as pessoas verdadeiramente, sem fingimento, sem hipocrisia, porque o Senhor é que me concede essa unção que me faz amar o meu próximo. Então é isso que nós temos que continuar pedindo a Deus, porque os dias estão difíceis, meus amados. Os dias estão difíceis na terra. Mas o Senhor disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem vencer todas estas coisas aqui no mundo será salvo. Lembre de uma coisa. O Senhor Jesus, quando ele tem um encontro com Nicodemos, a Bíblia fala lá em João 3, se não me fala a memória. João diz assim, o Senhor disse a Nicodemos, e João transmite hoje, como está escrito na Bíblia. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, nós precisamos nos renovar no Espírito Santo. Precisamos buscar a Deus, adorar a Deus. Não busque as riquezas deste mundo. Trabalhe, seja honesto, lute, e Deus te sustentará, Deus suprirá as suas necessidades. Porque hoje nós estamos vendo uma nação totalmente desesperada pelo dinheiro. Nós estamos vendo uma nação enlouquecida, fazendo-se qualquer coisa para adquirir o dinheiro. Ei, nós não precisamos fazer nada disso. Nós precisamos orar a Deus, obedecer a Deus, nos arrependermos de nossos pecados e buscar um espírito renovado, um espírito voluntário para servir a Deus. E assim possamos alcançar a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá bom? Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja em nome do Senhor Jesus. Eu vou fazer uma breve oração pela sua vida agora. Em nome do Senhor Jesus, você que está enfrentando dias difíceis, você que está enfrentando uma batalha espiritual, você que está enfrentando, quem sabe, dias difíceis na sua vida espiritual. Eu vou orar por você no nome do Senhor Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu oro agora por este homem, por esta mulher, Senhor, que está agora, meu Pai, enfrentando dias difíceis na sua vida espiritual. Essa pessoa, meu Pai, que está à beira de cair em transgressão, que está à beira de cair em pecado como Davi caiu. Meu Deus, que ela venha receber força do Senhor e venha clamar ao Senhor para que ela venha se desviar da aparência do mal, para que ela venha rejeitar o pecado que tão de perto nos rodeia, para que ela venha, meu Pai, vencer a tentação, para que ela venha vencer a sua carne, vencer os seus desejos desenfreados, mas venha fazer a vontade do Senhor, que ela venha se renovar no Espírito Santo e venha alcançar poder do Senhor, meu Deus, na sua vida, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém? Que Deus te renove, que Deus te ilumine todos os dias. Pensa na palavra de Deus, pensa nas coisas de Deus, e Deus te fortalecerá em nome de Jesus. Meu querido, minha querida, se você desejar nos fazer uma visita à nossa congregação, a Igreja Visão Celestial, nós estamos situados na Rua Marina de Queiroz, número 81, bairro da Sussuarana Velha, Salvador, Bahia, Brasil. Nós temos culto ao Senhor às quartas e sextas, às 19 horas, e aos domingos,
Nós temos culto 8 da manhã e às 18 horas. E toda segunda nós temos 1 hora de intercessão, das 19 às 20 horas. Se você desejar nos fazer uma visita, seja muito bem-vindo. Deus te abençoe, hoje e sempre, e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Tchau, tchau.